Provavelmente, se você não leu, já ouviu falar sobre Os Três Mosqueteiros, uma das obras mais famosas da história da literatura, criada por Alexandre Dumas, pai, e foi publicada pela primeira vez em 1844. Nas diversas adaptações feitas para o teatro e o cinema, normalmente o destino de um dos personagens principais é ligeiramente modificado, mas o que nos interessa no momento é a compreensão da origem desta obra, uma vez que há uma forte teoria de que Dumas tenha se baseado em uma antiga lenda, ou nem tão lenda assim, que já existia há um século e meio para compor sua obra. Seguindo o sucesso do livro Os Três Mosqueteiros, Dumas deu sequência com mais 2 títulos, criando assim uma trilogia, 20 anos depois e Visconde de Bragelonne, lançados em 1845 e 1847, respectivamente. E foi justamente no terceiro livro que surgiu o enigmático personagem do nosso vídeo de hoje, o Homem da Máscara de Ferro. O primeiro livro, o mais conhecido, conta a história de D'Artagnan, um jovem de 20 anos que busca se tornar membro do corpo de elite dos guardas do rei, os Mosqueteiros do Rei. Chegando em Paris, ele conhece 3 mosqueteiros vistos como os inseparáveis, Athos, Porthos e Aramis. Juntos, os 4 enfrentam grandes aventuras a serviço do rei da França, Luís XIII, e principalmente da rainha Ana da Áustria. Se ainda não leu, leia, pois é um dos clássicos da literatura que merece toda a sua atenção. Agora, antes de entrarmos nessa história, que tal conhecermos um pouco mais do lado macabro dessa antiga e odiosa forma de castigar pessoas com o uso de máscaras? Aliás, não só como castigo, elas servem ou serviram. As máscaras foram também muito usadas em rituais religiosos e celebrações. Até hoje, em determinadas festas, como no nosso carnaval, por exemplo, ou nas celebrações de Halloween, é comum que pessoas usem máscaras para viver suas fantasias. Os famosos bailes de máscaras, celebrados em várias partes do mundo, são eventos em que, por tradição, ninguém entra se não estiver usando uma. É pura diversão. Mas nem sempre foi assim. Máscaras também trazem um quê de mistério, que tanto pode ser usado para a realização de algum fetiche, como também para esconder o mal que há por trás, ou uma história vergonhosa, ou trágica que tem acontecido. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com medo de sofrer um ataque com armas químicas, o governo dos Estados Unidos ordenou que a população usasse máscaras de gás que as protegeriam em caso extremo. Até os animais de estimação e nas zonas rurais precisavam usar. As máscaras eram grandes e bizarras, tanto para os adultos quanto para crianças e bebês, especialmente. A terrível sensação de usar aquela coisa ia além do peso e do desconforto. Elas escondiam o medo da guerra e das consequências que ela traria para elas. Desconfortáveis e feias, felizmente, para os americanos não foi necessário testar a sua eficácia. Durante muito tempo, até os finais do século XX, era comum os médicos fazerem moldes dos rostos dos recém-falecidos usando gesso ou cera para serem produzidas as máscaras mortuárias. Geralmente isso era um pedido da família ou de alguém próximo, e não feito de forma aleatória pelo médico e pelo profissional que finalizava o trabalho. A prática era feita para eternizar a lembrança do ente querido para a família. Gente famosa como Beethoven, Abraham Lincoln e Rainha Maria da Escócia possuem seus rostos esculpidos em seus túmulos. Mas a máscara mortuária mais famosa é de uma mulher até hoje não identificada, que se afogou no rio Sena na década de 1880. Desde aquela época, ela é chamada de a desconhecida do Sena. Você gostaria que fizessem uma máscara mortuária sua? Me diz aí nos comentários, tá bom? Na Alemanha dos séculos 17 e 18, qualquer ato vergonhoso cometido por alguém e que incomodasse a família ou alguém da comunidade era cobrado com a máscara da vergonha. Era um artefato que lembrava a cara de um porco de focinho longo e orelhas grandes. A máscara era feita de ferro e ela era forçadamente colocada em pessoas que violavam regras que hoje podem parecer banais, tais como fofocar,
contar piadas sujas ou inventar mentiras. Dependendo do grau do crime, a pessoa era obrigada a usá-la por 1 ou mais dias. Além da vergonha, havia também a dificuldade em se alimentar ou beber água, enquanto estava com a máscara presa na cabeça. Olha, cuidado com as fake news, hein? Já imaginou? Outra famosa máscara que até hoje é usada simbolicamente em protestos de todas as formas é a máscara de Flandres. Aquela mesma representada na imagem da escrava Anastácia, que, aliás, tem uma história de vida triste, mas que a fez ser cultuada como uma padroeira dos oprimidos. É que no período da escravidão, em atos movidos pelo desespero, vários escravos passaram a comer terra e tudo que havia no chão, como uma forma de aliviar o sofrimento. Isso acabava provocando um distúrbio chamado geofagia, que literalmente quer dizer comer terra. No entanto, eles tinham consciência que poderiam adoecer e perder a vida. Faziam isso de forma deliberada. Preocupados em perder seus bens, os proprietários dos escravos mandaram confeccionar tais máscaras, feitas de folhas de aço, e que por sua vez eram amarradas por correntes e trancadas com um cadeado atrás da cabeça, possuindo orifício apenas para os olhos e nariz, mas impedindo totalmente o acesso à boca. Desculpe, mas a que altura chegou a estupidez humana? Difícil, né? Bom, no terceiro e último livro da trilogia de Dumas, O Visconde de Bragelonne, os principais personagens continuam sendo D'Artagnan e os três mosqueteiros, Athos, Porthos e Aramis. O fato é que agora, todos já estão mais velhos e com seus destinos se aproximando. D'Artagnan, agora capitão dos mosqueteiros, o mais jovem dos 4, já estaria com 50 anos. Porthos é barão desde o conto anterior. Aramis se tornou mais poderoso, tornando-se bispo de Vannes e superior geral dos jesuítas. Na trama, meio que sem querer, Dumas acabou criando uma segunda história ao dar vida ao personagem da Máscara de Ferro. Este personagem é um dos mistérios mais fascinantes da história francesa e da literatura. E, ao que parece, o autor teria se inspirado em uma lenda que já era conhecida na região. Trata-se de um prisioneiro mantido na Bastilha pelo rei Luís XIV e que não podia ser identificado, uma vez que usava uma máscara para cobrir o seu rosto. Na trama de Dumas, Felipe, irmão gêmeo do rei Luís XIV, torna-se prisioneiro para não reclamar o trono. Os homens de Luís XIV mantiveram Felipe escondido durante toda a sua vida. Primeiro no campo, durante a sua infância, e depois, já adulto, como um prisioneiro na Bastilha, em Paris, sob o pseudônimo de Marchioli. Aramis consegue encontrá-lo e o liberta. Depois de revelar a Felipe quem ele realmente é e seus direitos dinásticos, o ex-mosqueteiro consegue convencê-lo a participar de seu plano, ocupar o trono francês, se passando por seu irmão. O rei Luís XIV é sequestrado e preso, enquanto Felipe toma seu lugar, mas por pouco tempo. O rei consegue escapar com a ajuda de alguns guardas mais fiéis e toma o trono de volta. Felipe, então, é novamente levado à Bastilha e forçado a usar a máscara mais uma vez, só que agora de ferro. Afinal, qual foi a inspiração de Dumas para criar este personagem? A origem histórica do Homem da Máscara de Ferro é incerta. Porém, sabe-se que ele foi um prisioneiro real que viveu entre 1669 e 1703 e que se chamava Eustache d'Auger. Nunca se soube também o real motivo de d'Auger ser levado para a prisão. Diz a lenda que ele foi mantido encarcerado em diferentes lugares. E antes de ser levado para a prisão de Pinheirol, o diretor do local havia recebido uma carta do Marquês de Louvois, que era ministro de Luís XIV, avisando sobre o criminoso que iria ser transferido para aquela instituição e que era para ser bem vigiado. A partir daí, d'Auger ficou sob a constante vigilância do diretor, Benin d'Auvergne de Saint-Marc. Ele foi forçado a usar uma máscara de veludo preto e não de ferro, para ocultar sua identidade. Sobre quem ele realmente era, existem várias teorias e especulações. Uma delas, popularizada pelo escritor Voltaire, é que ele seria o irmão mais velho e ilegítimo de Luís XIV, que teria sido afastado do trono
por questões políticas. Já há versões que contam que o prisioneiro seria um filho ilegítimo do rei, como também poderia ser um diplomata italiano, um nobre francês ou então um espião inglês. Bom, quando algo que parece ter sido verídico se torna uma lenda, não há consenso sobre o que aconteceu ou como terminou. Segundo a história, Eustáquio d'Auger morreu na prisão em 1703, quando já era conhecido como Marchioli. Apesar das diferentes teorias, que não têm comprovação histórica e são baseadas em suposições e lendas, a história do Homem da Máscara de Ferro não deixa de ser comovente. E, juntamente com as aventuras dos mosqueteiros de Dumas, nos mostra que os valores da amizade, da lealdade e da honra são eternos e dignos de admiração, mas também podem ser fontes de sofrimento e sacrifício em um mundo em constante mudança, dominado pelo poder e pela ambição. Obrigado por assistir. Até a próxima.